Jeremias 47. Antes do rei do Egito atacar a cidade de Gaza, Deus Eterno falou a respeito dos filisteus. Disse: Vejam, no norte as águas estão subindo e de lá vão correr para um rio. No tempo da enchente eles cobrirão a terra e tudo que nela existe. As cidades, seus moradores, eles gritarão pedindo socorro. Todos nesta terra gritarão de dor. Eles ouvirão o ruído das patas dos cavalos, o barulho dos carros de guerra, o estrondo das suas rodas. Os pais não voltarão para buscar os filhos, pois os seus braços estarão fracos e caídos. Chegou o dia de destruir o país dos filisteus. Chegou o dia de impedir que as cidades de Tiro e Sidom recebam a ajuda dos seus aliados. Eu vou destruir os filisteus, todos os que vêm da ilha de Creta. O povo de Gaza ficou muito triste, e os moradores de Asquelon estão calados. Até quando vão chorar os que ficaram na terra dos filisteus? Vocês gritam: espada de Deus! Quando é que vocês vão parar de matar? Voltem para a sua bainha, fique ali e descanse. Mas como é que a espada pode descansar se eu lhe dei trabalho para fazer? Eu mandei que ele atacasse a cidade de Asquelon e o povo que vive no litoral. Jeremias 48. O Eterno, Todo-Poderoso Deus de Israel, disse o seguinte a respeito de Moabe: Tenham pena do povo, da cidade de Nebo, porque ela está destruída. Quiriatim foi tomada, a sua fortaleza poderosa foi arrasada, e o seu povo ficou humilhado. Acabou-se a glória de Moabe. Em Hesbom, o inimigo faz os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moabe. Exército marcharão contra a cidade de Madmen, e nela só restará o silêncio. O povo de Oronaim grita: tudo está arrasado, tudo está destruído. O país de Moabe ficou em ruínas, as crianças estão chorando. Escutem os soluços no caminho que sobe para Luide. Ouçam os gritos de aflição na estrada que desce para Oronaim. Ouve-se gente gritando: depressa, fujam para salvar a vida. Corram como um jumento selvagem no deserto. Moabe, você confirmou na sua força, na sua riqueza. Mas agora você mesmo será dominado. O seu Deus, Quemon, será levado para fora do país, junto com seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição. Tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, Deus, quem está falando. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo essa cidade será destruída. As suas cidades ficarão em ruínas e ninguém mais vai morar lá. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para matar. Deus Eterno disse: o povo de Moabe sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do país. Moabe é como vinho guardado que nunca foi agitado, nem derramado em uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou, seu sabor não mudou. E assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramar em Moabe como se fosse vinho. Essas pessoas despejarão as vasilhas de Moabe e as quebrarão. Então os moabitas ficarão desiludidos com o seu Deus. Quemós, assim como os israelitas ficaram desiludidos com Betel, um Deus em que eles confiavam. Homens de Moabe, como é que vocês dizem que são heróis, que são soldados corajosos na guerra? Moabe e as suas cidades serão destruídas. Os seus melhores moços serão mortos. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu Deus é o Deus Eterno, Todo-Poderoso. A desgraça desta nação está chegando, a sua destruição virá logo. Tenham pena de Moabe, vocês que moram perto, todos vocês que conhecem a sua fama. Digam: o seu grande poder se acabou, sua glória, sua força não existem mais. Vocês que moram em Dibon, desçam no seu lugar de honra e sentem no chão no pó. O destruidor de Moabe está aqui. Ele arrasará suas fortalezas. Vocês que vivem em Aroer, fiquem na beira do caminho e esperem. Perguntem aos que estão fugindo o que foi que aconteceu. Eles vão responder: o país de Moabe caiu.
Chorem por ele, pois está destruído. Anunciem pela margem do rio Arnon que Moabe foi arrasado. As cidades do Planalto foram condenadas: Olom, Jazer, Maete, Dibão, Nebo, Querim, Keriote, Moabe, de longe e de perto, foram condenados. O poder de Moabe foi esmagado, a sua força foi destruída. Eu, o Eterno, falei. E Deus disse: façam que Moabe fique bêbado, pois se revoltou contra mim. Deus Eterno rolará no seu próprio vômito, e os outros zombarão dele. Moabe, você se lembra de como zombou do povo de Israel? Você tratou este povo como se tivesse sido preso junto com uma quadrilha de ladrões. Vocês que vivem em Moabe, abandonem as suas cidades e vão viver nas rochas. Façam como as pombas que constroem seus ninhos na beira dos precipícios. Temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso, soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu conheço seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não valem nada, coisas que acabam. Por isso eu chorarei por todo o povo de Moabe e pelo povo de Quis-Eré. Chorarei mais pelo povo de Simá do que pelo povo de Jazer. Cidade de Simá, você é como uma parreira. Seus ramos passam por cima do Mar Morto e vão até a cidade de Jazer. Mas agora os inimigos acabaram com as suas plantações de cereais e de uvas. A felicidade e a alegria desapareçam das boas terras de Moabe. Não se faz mais vinho, não há ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. O povo da cidade de Esbom e Eleal grita, e o seu grito pode ser ouvido até em Jazar. Pode ser ouvido pelos moradores de Zoar e até em Oronaim, a Nova Englen. O próprio riacho secou. Eu farei que o povo de Moabe pare de apresentar ofertas queimadas no alto dos montes e de oferecer sacrifícios aos deuses. Sou eu, o Eterno, quem está falando. Por isso meu coração chora por Moabe e pelo povo de Quis-Erés, como alguém que toca música de enterro numa flauta. Pois tudo que tinham acabado em sinal de tristeza, todos eles raparam a cabeça e cortaram a barba. Todos fizeram cortes nas mãos e vestiram sacos de pano grosseiro. Nos terraços de todas as casas e em todas as praças, só há choro que eu quebrei Moabe, como um jarro que ninguém quer. Moabe está arrasado, gritem. A desgraça caiu sobre Moabe, o país está em ruínas. Todas as nações vizinhas caçam deles. Eu, Deus Eterno, falei. Eu, o Eterno, prometi que uma nação atacará Moabe e cairá em cima dele como uma águia com as asas abertas. As suas cidades e fortalezas serão tomadas. Naquele dia os soldados de Moabe terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. Moabe vai ser destruído e não será mais uma nação, pois se revoltou contra mim. Medo, covas e armadilhas esperam pelos moradores. Sou eu que está falando. Os que fugirem de medo cairão nas covas, e os que conseguirem sair das covas ficarão presos nas armadilhas, pois marquei o dia da destruição. Outros fogem cansados e procuram proteção na cidade de Esbom. Mas Esbom, a cidade que já foi governada pelo rei, está em chamas. O fogo queimou as fronteiras e os picos das montanhas, que ama tanto a guerra. Coitado do povo de Moabe, o povo que adorava o Deus Quemós foi destruído, e os seus filhos e filhas foram levados como prisioneiros. Porém, no futuro, farei que Moabe volte a ser o que era antes. Este é o julgamento de Deus Eterno a respeito de Moabe. Jeremias 49. Deus disse o seguinte a respeito dos amonitas. Onde estão os homens de Israel? Será que não há alguém que defenda a terra que Deus lhes deu para a propriedade? Por que foi que deixaram que o Deus Moleque tomasse a terra da tribo e que os seus adoradores fossem morar lá? Mas está chegando o dia em que farei o povo da cidade de Rabá ouvir barulho de guerra. Essa cidade de Amoanita ficará arrasada e os seus povoados serão destruídos pelo fogo. Então o povo de Israel tomará outra vez sua terra daqueles que a tomaram dele. Sou eu, o Eterno, que está falando. Grite, povo de Esbom. A cidade de Ai está destruída. Chore, mulheres de Rabá. Vistam sacos de pano grosseiro.
lamentam. Corram de um lado para outro sem rumo. Moloque, o deus de vocês, será levado como prisioneiro, junto com os seus sacerdotes e todas as autoridades. Povo infiel, por que é que vocês se gabam? O seu poder está no fim. Por que é que vocês confiam na própria força e dizem que ninguém terá coragem de atacá-los? De todos os lados eu vou fazer que o terror caia sobre vocês e todos fugirão. Correrão para salvar a vida e não ficará ninguém para reunir de novo as tropas. Sou eu, o eterno Deus poderoso, quem está falando. Porém, no futuro farei que os amonitas voltem a ser o que eram antes. O Eterno Todo-Poderoso disse o seguinte a respeito do país de Edom. Será que o povo da cidade de Temã perdeu o juízo? Será que os seus conselheiros não sabem mais dar conselhos? A sabedoria deles acabou. Moradores de Dedã, virem e corram. Fujam e se escondam. Eu vou destruir os descendentes de Esaú, pois chegou a hora de castigá-los. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nos pés. E quando os ladrões chegam de noite, levam apenas o que interessa. Mas eu tirei todos os tesouros dos descendentes de Esaú e acabei com os esconderijos, e assim eles não podem mais se esconder. O povo de Edom e os seus parentes e vizinhos estão destruídos. Não escapou ninguém. Deixem os seus órfãos comigo, que eu tomarei conta deles. As suas viúvas podem confiar em mim. Deus disse ainda, se até os que não mereciam foram castigados, será que você está pensando que ficará sem castigo? É claro que vocês também serão castigados. Eu também jurei que a cidade de Bosrã vai se tornar um espetáculo horrível e um lugar deserto. Os outros vão zombar dela e usar o seu nome para rogar pragas. E todos os povoados em volta da cidade ficarão arrasados para sempre. Então eu disse, recebi uma mensagem de Deus eterno. Ele enviou um mensageiro para dizer às nações o seguinte, reúnam seus exércitos e ataquem Edom. O Eterno fará de vocês uma nação fraca e ninguém respeitará. O seu orgulho o enganou. Não pense que alguém tem medo de você. Você vive nas cavernas, nas rochas, lá no alto das montanhas, mas embora more tão alto como uma águia, o Eterno derrubará. Deus disse, cairá sobre Edom uma destruição tão horrível que todos os que passarem ficarão espantados e horrorizados com os que virem. Acontecerá com Edom o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, quando foram destruídos junto com as cidades vizinhas. Ninguém viverá mais lá, nem mesmo por pouco tempo. Sou eu, o Eterno, quem está falando. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei que os edomitas fujam correndo na terra. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de me desafiar? Que governador poderia me enfrentar? Por isso, preste atenção no plano que eu fiz contra o povo de Edom. Escutem o que vou fazer com os moradores da cidade de Temã. Até as crianças e os velhinhos serão arrasados, todos ficarão horrorizados. Quando Edom cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá, e os gritos de pavor serão ouvidos até o Mar Vermelho. O inimigo atacará a cidade de Bosra, como uma águia que, com as asas abertas, se atirará lá do alto contra a sua vítima. Naquele dia os soldados de Edom terão tanto medo como a mulher que está com dores de parto. O Deus Eterno disse o seguinte a respeito de Damasco. Os moradores da cidade de Amate, o Arpade, estão preocupados e assustados, porque ouviram más notícias. O medo rola em cima deles, como um mar, e eles não têm descanso. O povo de Damasco está fraco e virou para fugir apavorado. Estão cheios de dor e angústia, como uma mulher que está com dores de parto. Essa famosa cidade que era feliz agora está completamente abandonada. Portanto, naquele dia os moradores, as moças, os soldados serão mortos na rua. Sou eu quem está falando. Eu queimarei as muralhas de Damasco e o fogo destruirá os palácios de Ben-Hadad. Deus disse o seguinte a respeito da tribo.
da tribo de Quedar e das autoridades da cidade de Azor, que foram derrotados pelo rei Nabucodonosor da Babilônia. Saiam e ataquem o povo de Quedar. Destruam essa cidade do Oriente. Peguem as suas barracas, os seus rebanhos, as cortinas das suas barracas e tudo o que encontrarem. Tomem os seus camelos e digam: em toda parte o povo está com medo. Povo de Azor, eu, o Eterno, estou avisando vocês. Fujam para longe e se escondam. O rei Nabucodonosor da Babilônia, que planejou atacá-los, diz o seguinte: vamos, ataquem aquela gente que pensa que está firme e segura. A cidade deles fica longe das outras e não tem portões nem fechaduras. Sou eu quem está falando. Tomem os camelos e todo o gado deles. Eu espalharei por toda parte essa gente que porta cabelo curto e farei que a desgraça caia sobre todos. Sou eu quem está falando. Azor vai virar para sempre um deserto. Há lugar onde somente lobos viverão. Ninguém vai morar ali, nem por pouco tempo. Logo depois de Zedequias se tornou rei de Judá, Deus Eterno falou sobre o país de Elão e disse: eu matarei todos os flecheiros que fizeram de Elão um país poderoso. Farei que os ventos soprem de todos os lados contra Elão, e o seu povo se espalhará por toda parte, até que não haja mais nenhum país por aonde eles não tenham fugido. Vou fazer que o povo de Elão fiquem com medo dos seus inimigos, daqueles que os querem matar. Na minha grande ira eu acabarei com eles. Mandarei exércitos contra eles, até que sejam completamente destruídos. Sou eu, o Eterno, que está falando. Destruirei os reis e os líderes. Colocarei ali o meu trono, porém no futuro farei que o país de Elão volte a ser como antes. Jeremias 50. Deus Eterno me deu a seguinte mensagem a respeito da Babilônia e do seu povo. Deem a notícia às nações, avisem a todos, deem o sinal e espalhem a novidade. Não deixe que ela fique em segredo. A Babilônia caiu. Seu Deus, Bel-Marduk, está desesperado. Os ídolos da Babilônia estão cobertos de vergonha. As suas imagens nojentas estão cheias de medo. Um povo do norte veio atacar a Babilônia e ela vai virar um deserto. As pessoas e os animais fugirão e ninguém mais viverá ali. Deus disse: quando esse tempo chegar, o povo de Israel, o povo de Judá voltará chorando e procurarão a mim e o seu Deus. Perguntarão onde é o caminho para Sião e vão seguir nessa direção. E vão dizer assim: vamos nos ligar com Deus Eterno e fazer com Ele um acordo que durará para sempre. O meu povo é como ovelhas perdidas nas montanhas por culpa dos pastores. Como ovelhas caminharão na montanha em montanha e se esquecerão da sua casa. Foram atacados por todos aqueles que os encontraram. Os seus inimigos dizem: eles pecaram contra Deus. E por isso o que fizemos não está errado. Eles deveriam ter ficado fiéis ao Deus Eterno, como seus antepassados ficaram. Israelitas, fujam da Babilônia, deixem o país, sejam primeiro a saírem, pois levantarei do norte um grupo de nações fortes, farei que ataquem a Babilônia. Estas nações ficarão em linha de batalha para lutarem contra a cidade e a conquistarão. Os soldados atiram flechas como bons caçadores que nunca erram o alvo. Tirarão todas as riquezas da Babilônia e levarão embora tudo o que quiserem. Eu falei. Deus disse: povo de Babilônia, vocês levaram todas as riquezas da minha nação. Vocês agora estão alegres e felizes, andando soltos como um bezerro no pasto, ou rinchando como um cavalo bravo. Mas a cidade de vocês ficará humilhada e muito envergonhada. A Babilônia será a nação menos importante de todas. Ela vai virar um deserto seco, sem água. Por causa da minha ira, a Babilônia ficará arrasada e ninguém viverá ali. Todos que passarem por lá ficarão admirados e espantados, vendo o que aconteceu com a cidade. Flecheiros, fiquem em linha de batalha para lutarem contra a Babilônia. E cerquem a cidade, atirem todas as flechas contra ela,
pois pecou contra mim. Soltem o grito de guerra em volta da cidade toda. Agora Babilônia abriram brechas nas suas muralhas e as derrubaram. Eu estou me vingando dos babilônios. Vocês também se vinguem deles e os tratem como eles tratam os outros. Não deixem que plantem nem que façam colheita da Babilônia. Todos os estrangeiros que vivem lá ficarão com medo do exército inimigo e voltarão para a sua pátria. Deus disse: o povo de Israel é como ovelhas que os leões caçam e espalham. Primeiro os israelitas foram atacados pelo rei da Síria. Depois o rei Nabucodonosor da Babilônia roeu os ossos deles. Por isso eu, o Todo-Poderoso Deus de Israel, castigarei o rei Nabucodonosor e a sua nação do mesmo jeito que castiguei a Síria. Levarei o povo de Israel de volta para a sua pátria. Eles vão se alimentar do que cresce no Monte Carmelo e na região de Baçã, e comerão tudo o que quiserem, do que dá nas terras de Efraim e de Gileade. Quando esse dia chegar, ninguém achará mais pecado em Israel, nem maldade em Judá, pois perdoarei aqueles que eu deixar com vida. Eu falei. Deus disse: ataquem o povo de Merataim e Pecode, matem aqueles de uma vez, que eles façam com que tudo que eu estou mandando. O barulho da batalha é ouvido no país, e a grande destruição. A Babilônia quebrou o mundo a marretadas, agora o mar e a marreta está quebrando em pedaços. Todas as nações são espantadas, vendo o que aconteceu com a Babilônia. Você, Babilônia, sem saber, caiu na armadilha. Você foi apanhada e presa, porque lutou contra mim. Eu falei e abri o lugar onde as minhas armas estão guardadas. Tirei as armas para fora, pois estou irado e tenho um serviço a fazer em Babilônia. Ataquem de todos os lados e arrebentem os depósitos de cereais. Amontoem as riquezas como se fossem montes de cereais. Destruam o país, não deixem sobrar nada. Matem os soldados, acabem com eles. Coitado do povo da Babilônia, chegou o dia do castigo. Já posso ver os refugiados que escaparam de Babilônia chegando a Sião e contando como o Eterno, nosso Deus, se vingou daquilo que os babilônios fizeram contra o templo. Digam aos flecheiros que ataquem Babilônia. Mandem para lá todos os que sabem usar o arco e a flecha. Cerquem a cidade e não deixem ninguém escapar. Que a Babilônia pague por tudo que fez. Façam com ela o que ela fez com os outros, pois me tratou com orgulho a mim, o Santo de Israel. Por isso, seus jovens serão mortos nas ruas e os soldados serão destruídos naquele dia. Babilônia está muito orgulhosa e por isso eu, Senhor, Deus Todo-Poderoso, estou contra você. Chegou a hora de castigá-lo. Você, nação orgulhosa, tropeçará e cairá. Ninguém ajudará a se levantar. Eu porei fogo na cidade e tudo que está em volta será destruído. O Eterno Poderoso diz: o povo de Israel e o povo de Judá estão sofrendo perseguição. Todos aqueles que os prenderem o estão vigiando de perto e não querem soltá-los. Mas aqueles que vai libertá-los é forte e o seu nome é Deus Eterno. Ele mesmo defenderá a causa deles e trará paz à terra. Mas para o povo da Babilônia ele trará confusão. Deus disse: morra a Babilônia, morra o seu povo, as suas autoridades e os sábios, os adivinhos mentirosos e tolos, os soldados que estão apavorados, acabem com seus cavalos das guerras. Morram os soldados fracos que ela contratou, destrua os tesouros dela, peguem a riqueza e levem embora. Virá uma seca a sua terra e os rios secarão. Babilônia é uma terra de ídolos medonhos, ídolos que têm feito do seu povo de burro. E assim feras do deserto, lobos, aves imundas morarão na Babilônia. Nunca mais viverá gente ali. O lugar ficará para sempre sem moradores. Acontecerá com Babilônia o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que eu destruí junto com a cidade que ficaram ao redor. Nunca mais ninguém viverá lá. Sou eu, Deus, quem está falando. Um povo vem vindo de longe, de uma terra do norte. Uma forte nação e muitos reis estão se preparando para a guerra. Estão armados com arco e espada, são cruéis e não têm piedade. Eles vêm montados em cavalos, fazendo barulho de mar quando está bravo.
Eles estão prontos para atacar a Babilônia. O rei da Babilônia ouve as notícias e os seus braços ficam moles. A aflição e a dor tomam conta dele, como acontece com a mulher na hora do parto. Assim como um leão sai da floresta na beira do rio Jordão e sobe até a terra de pastos verdes, assim eu virei e farei que os babilônios fujam correndo da cidade. Então o chefe que eu escolher governará a nação. Quem pode se comparar comigo? Quem tem coragem de desafiar? Que governador poderá me enfrentar? Por isso prestem atenção no plano que eu, Deus, fiz contra a cidade de Babilônia. Escutem o que vou fazer com o seu povo. Até as crianças serão arrasadas, e os que ouvirem falar disso ficarão horrorizados. Quando Babilônia cair, o barulho será tão grande que a terra tremerá. Os gritos de pavor serão ouvidos pelas outras nações. Jeremias 51. Deus diz: Eu farei que venha um vento destruidor contra a Babilônia e o seu povo. Mandarei estrangeiros para destruir o país como o vento que joga longe a palha. Quando chegar esse dia de destruição, eles atacarão de todos os lados e deixarão a terra deserta. Não permitam que os soldados da Babilônia atirem as suas flechas ou vistam as suas couraças. Não deixem de matar os jovens, destruam todo o exército. Eles serão feridos e morrerão na rua da cidade. Eu não abandonei Israel e Judá, mas o povo da Babilônia tem pecado contra mim. Santo Deus de Israel, fujam da Babilônia. Salve-se quem puder. Não sejam mortos por causa do pecado da Babilônia. Agora eu me vingarei dela e lhe darei o castigo que ela merecer. A Babilônia era na minha mão como um copo de ouro que fazia o mundo inteiro ficar bêbado. As nações beberam o vinho que havia nela e ficaram loucas. De repente a Babilônia caiu e ficou arrasada. Chorem por ela. Arranje remédio para as suas feridas, e assim talvez ela seja curada. Os estrangeiros que moravam lá disseram: Quisemos ajudar a Babilônia, mas já era tarde. Vamos sair e voltar para a nossa pátria. Deus castigou toda a sua força. A Babilônia a destruiu completamente. Deus disse: O meu povo grita assim. O Eterno mostrou que estamos certos. Vamos a Jerusalém contar ao povo o que o Deus, nosso Deus, tem feito. Deus despertou o ânimo dos reis da Média, porque ele quer destruir a Babilônia. É assim que ele vingará a destruição do seu templo. Os oficiais ordenam: afiem as suas flechas, aprontem os seus escudos, deem o sinal para atacar as muralhas da Babilônia. Reforcem a guarda, coloquem sentinelas, ponham homens de tocaia. Deus Eterno fez o que havia planejado. Ele cumpriu a ameaça que tinha feito a respeito do povo da Babilônia. A Babilônia tem muitos rios e muitos tesouros, mas chegou a hora e o fio da sua vida está cortado. Deus Todo-Poderoso jurou pela sua própria vida que iam trazer muitos homens para atacar a Babilônia. Eles chegaram como uma nuvem de gafanhotos, darão o grito da vitória. Pelo seu poder, Deus Eterno fez a terra. Com a sua sabedoria, ele criou o mundo, e com a sua inteligência estendeu o céu como uma barraca. Quando dá ordem, as águas rugem no céu. Ele manda as nuvens subirem dos fins da terra. Ele faz o raio para a chuva. E manda o vento sair dos seus depósitos. Diante disso, todos os seres humanos são todos ignorantes. Todos que fabricam ídolos ficam desapontados, que fazem deuses falsos, não têm vida. Esses ídolos não valem nada, são uma tapiação. Serão destruídos quando Deus vier castigá-los. Deus de Jacó não é assim. Foi ele quem fez as coisas e escolheu Israel para o seu povo. O seu nome é Deus Poderoso. Deus disse: Babilônia, você foi o meu porrete de guerra. Você foi a minha arma de combate. Por meio de você eu despedacei nações e acabei com reinos. Por meio de você esmaguei cavalos e cavaleiros, destruí carros de guerra. Aqueles que os dirigiam, por meio de você matei homens e mulheres, velhos, moços, homens, moças. Por meio de vocês esmaguei pastores e rebanhos. Despedacei lavradores, bois e arados, esmaguei governantes e autoridades. Deus diz: Vocês verão como vou fazer que a Babilônia e o seu povo paguem todo o mal que fizeram a Jerusalém.
Babilônia, você é como uma montanha que destrói o mundo inteiro, mas eu sou seu inimigo e a pegarei e arrasarei. Eu farei você virar cinza, nenhuma das suas pedras será usada para uma nova construção. Você vai virar para sempre um deserto. Sou eu, quem é eterno, que está falando. Deem o sinal de ataque. Toquem as cornetas para que os povos escutem. Preparem as nações para lutarem contra a Babilônia. Digam aos reinos de Arat, Mini e Askenaz que ataquem. Indiquem um oficial para comandar o ataque. Tragam um grande número de cavalos, como se fossem uma nuvem de gafanhotos. Preparem os reis da Média, as suas autoridades, os seus oficiais e todos os países que eles controlam, para que eles guerreiem contra a Babilônia. A terra treme e se abala, porque o Eterno está fazendo o que planejou. Ele fará a Babilônia virar um deserto, onde não mora ninguém. Os soldados babilônios pararão de lutar e ficam na sua fortaleza. Perderam toda a coragem, parecem mulheres. Os portões da cidade estão quebrados e as casas pegaram fogo. Saem correndo mensageiros um depois do outro para contarem ao rei da Babilônia que a cidade foi invadida de todos os lados. O inimigo tomou as passagens do rio e pôs fogo na fortaleza. Os soldados babilônios ficaram apavorados. Dentro de pouco tempo o inimigo os cortará e pisará como um trigo de terreiro. O Eterno, o Deus de Israel, falou. O rei da Babilônia cortou Jerusalém em pedaços e a devorou. Ele esvaziou a cidade como um jarro. Como um monstro ele a engoliu. Ele tirou o que queria e jogou o resto fora. Diga ao povo de Sião que a Babilônia receba de volta a violência que nos fez. E diga ainda ao povo de Jerusalém que a Babilônia seja castigada pelo que sofremos. Assim Deus disse ao povo de Jerusalém: defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei a fonte de águas da Babilônia e farei que os seus rios sequem. Então Babilônia se tornará um montão de pedra, onde vivem animais ferozes. Será um espetáculo horrível. Ninguém vai morar lá. E todos que olharem para a Babilônia ficarão horrorizados por causa do que aconteceu com ela. Todos os babilônios rugem como leões e rosnam como leõezinhos. Será que eles são enganados? Farei uma festa para eles. Eu os embriagarei e alegrarei. Aí eles dormirão e nunca mais acordarão. Eu os levarei para serem mortos como se fossem cordeiros, bodes e carneiros. Deus Eterno diz: Babilônia, a cidade que era admirada em todo o mundo, foi tomada. Que espetáculo horrível! Ela se tornou para as outras nações. O mar rolou sobre Babilônia e a cobriu como ondas violentas. As cidades estão arrasadas, são como um deserto, sem água, onde ninguém mora e por onde ninguém passa. Eu castigarei Bel, o Deus da Babilônia, e farei que ele devolva as coisas que roubou. As nações não o adorarão mais. As muralhas de Babilônia caíram. Povo de Israel, fuja de lá. Quedar, salva sua vida do fogo da minha ira. Não percam a coragem, nem fiquem com medo das notícias que ouvirem. Cada ano se espalhará uma notícia diferente. São notícias de violência na terra e de um rei lutando contra outro. E assim está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia. Os moradores da terra ficarão com vergonha por causa da derrota, e todos serão mortos. Quando Babilônia cair e for destruída pelo povo que vem do norte, então tudo que existe no céu e na terra cantará de alegria. Babilônia matou gente em todo o mundo, e agora ela cairá, porque matou tantos israelitas. Eu, Deus, falei. Deus diz ainda: meu povo que está na Babilônia, vocês escaparam da morte, agora andem, não fiquem esperando, embora estejam longe de casa, pensem em mim, Deus de vocês, e lembrem-se de Jerusalém. Vocês dizem: estamos envergonhados, porque fomos insultados, estamos humilhados, porque os estrangeiros invadiram os lugares santos do templo. Por isso digo que está chegando a hora em que vou castigar os ídolos da Babilônia. Os feridos vão gemer, espalhados pelo país inteiro. Mesmo que a Babilônia pudesse subir até o céu e construir ali uma fortaleza, ainda assim eu mandaria a gente para destruí-la. Eu, Deus Eterno, falei.
Deus disse: escutem os gritos da Babilônia, gente chorando por causa da destruição que há no país. Estou destruindo Babilônia e fazendo que ela fique quieta. Como ondas violentas, os exércitos invadem e atacam os gritos barulhentos. Vieram para destruir Babilônia, seus soldados são presos, seus arcos e as flechas são quebrados. Eu, o Eterno, sou Deus que castigo o mal e vou tratar Babilônia do jeito que ela merece. Farei que os seus governantes fiquem bêbados, e também os sábios, suas autoridades e soldados. Eles vão dormir e nunca mais vão acordar. Sou eu, o rei, quem está falando. O meu nome é Deus Eterno, Todo-Poderoso. As grossas muralhas da Babilônia serão completamente arrasadas, e os seus altos portões serão destruídos pelo fogo. Todo o trabalho do povo não vale nada, os esforços das nações se acabam nas chamas. O Eterno Deus Poderoso falou. Seraías, filho de Nerias, neto de Maazéias, era oficial ajudante do rei Zedequias de Judá. No 4º ano do reinado de Zedequias em Judá, Seraías estava de saída para a Babilônia. Então eu lhe dei algumas ordens. Escrevi no livro como a Babilônia ia ser destruída e todas as outras coisas que iam acontecer com ela. E disse a Seraías: quando você chegar à cidade da Babilônia, faça questão de ler em voz alta tudo que está escrito aqui. Depois ore assim: Deus Eterno, que disseste que vai destruir este lugar, de tal modo que aqui não ficará nenhum ser vivo, nem pessoas nem animais. A cidade será como um deserto para sempre. Quando você acabar de ler para o povo este livro, amarre uma pedra nele e jogue no rio Eufrates. Então diga: isto é o que vai acontecer com a Babilônia. Ela vai afundar e nunca mais vai se levantar, por causa da destruição que Deus vai trazer sobre ela. As palavras de Jeremias terminam aqui. Jeremias 52. Zedequias tinha 21 anos de idade quando se tornou rei de Judá, e reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutal, filha do outro Jeremias, que vivia na cidade de Libna. O rei Zedequias pecou contra o Deus Eterno, fazendo o que era errado, como o rei Joaquim também havia feito. O Eterno ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém, e por isso fez que fossem levados como prisioneiros. Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia, no ano 9 do reinado de Zedequias em Judá. No dia 10 do 10º mês, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou Jerusalém. Eles acamparam fora da cidade e destruíram torres em volta para cercá-la. A cidade ficou cercada até o ano 11 do reinado de Zedequias. No dia 9 do 4º mês daquele mesmo ano, a fome apertou a cidade. O povo não tinha nada para comer. Quando os babilônios abriram brechas nas muralhas, todos os soldados judeus tentaram fugir durante a noite, embora a cidade estivesse cercada. Foram pelo caminho do Jardim Real, atravessaram o portão que liga as duas muralhas e fugiram na direção do Vale do Jordão. Mas o exército dos babilônios perseguiu o rei Zedequias e o prendeu na planície de Jericó. Todos os soldados o abandonaram. Zedequias foi levado como prisioneiro do rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias, na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e o prendeu com correntes de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. E Zedequias ficou na prisão, em Babilônia, até o dia da sua morte. No ano 19 do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, no dia 10 do 5º mês, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Os seus soldados nos derrubaram as muralhas da cidade. E Nebuzaradã levou como prisioneiro para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade, os que haviam fugido para o lado dele, e o resto dos operários especializados. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas plantações de uvas do campo. Os babilônios quebraram as colunas de bronze, as carretas que estavam ao lado do templo, e também o grande tanque de bronze. Então levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram as pás, as vasilhas usadas para carregar as cinzas do altar e as tesouras de cortar pavios de lamparina.
Levaram as tigelas onde era recolhido o sangue de sacrifícios, as vasilhas de queimar, incenso e todos os objetos de bronze usados no culto. Levaram todas as peças feitas de ouro ou de prata, as vasilhas pequenas, os pratos de carregar brasas, as tigelas em que era recolhido o sangue dos sacrifícios, as vasilhas para cinza, os candeeiros, as vasilhas de incenso e os vasos usados nas ofertas de bebidas. Não foi possível calcular o peso dos objetos de bronze que o rei Salomão havia feito para o templo, isto é, as 2 colunas e as carretas, o grande tanque e os 12 bois que o sustentavam. As 2 colunas eram iguais, cada uma tinha 8 metros de altura por 5 de 35 centímetros de circunferência. Eram ocas e a grossura de metal era de 10 centímetros. No alto de cada coluna havia um remate de bronze, que media 2 metros. E havia de altura em toda a volta do remate havia um enfeite rendilhado. E com romãs, tudo isso também era bronze. No entanto, rendilhada de cada coluna havia 100 romãs, sendo que 96 delas podiam ser vistas no chão. Nebuzaradã, o comandante-geral, também levou como prisioneiro Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância no templo. Da cidade ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, 7 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã levou ao rei de Babilônia, que estava na cidade de Ribla, na terra de Amate. Ali o rei mandou surrá-lo e depois matá-lo. Assim o povo de Judá foi levado como prisioneiro para fora da sua terra. Este é o número de prisioneiros que Nabucodonosor levou. No 7º ano de seu reinado, levou 3.023. No 18º ano, 832 de Jerusalém. No 23º ano, Nebuzaradã levou 745. Ao todo foram levados 4.600 pessoas. No ano que se tornou rei da Babilônia, viu Merodach, foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isso aconteceu 37 anos, 11 meses e 25 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. E viu Merodach, tratou Joaquim com bondade, lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis, que eram prisioneiros com ele na Babilônia. Assim deixaram que Joaquim tirasse suas roupas de prisioneiros e vestisse suas próprias roupas, e comesse junto com o rei pelo resto de sua vida. Todos os dias, enquanto viveu, recebeu do rei uma pensão para o seu sustento.